Hoje o diário de uma doutoranda vai ser bem diferente. Eu vou fazer de novo aquele vídeo de perguntas e respostas. O pessoal é muito curioso, quer saber alguma coisa sobre a minha vida no doutorado, ou sobre a minha pesquisa. Então eu vou fazer mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês deixaram no nosso canal no YouTube ou no nosso perfil lá no Instagram. Então acompanha comigo esse diário de uma doutoranda super especial. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Um diário de uma doutoranda um pouquinho diferente, né? Eu já fiz um vídeo respondendo perguntas de vocês, perguntas que vocês mandaram ou lá no Instagram, nosso perfil no Instagram, ou aqui no nosso canal no YouTube. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. E esse vídeo, então, eu vou responder mais algumas perguntas que vocês deixaram no nosso canal no YouTube ou lá no nosso perfil no Instagram, sobre a minha vida no doutorado ou a minha pesquisa. Mas antes de eu começar a responder aqui as perguntas de vocês, para tudo, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, tem uma pergunta aqui do J. Nogueira: como lidar com cobranças do orientador da orientadora? Então, eu não posso reclamar, minha orientadora me cobra até muito pouco, eu acho que eu me cobro muito mais do que ela, então eu confesso que eu não tive essa preocupação assim de lidar com essas cobranças. Eu tenho que lidar com as minhas próprias cobranças, né, entender um pouquinho como que eu tô conduzindo a minha pesquisa, para eu não me deixar solta demais, mas também não me prender demais. Às vezes eu me exijo muito, eu sou uma pessoa assim na vida como um todo, não só no doutorado. Então, eu acabo me cobrando muito mais que a minha orientadora. E o Caio R. perguntou como organizar a biblioteca pessoal. Então, a minha biblioteca pessoal não é tão grande assim, eu tenho uma prateleira com alguns livros e eu leio muito poucos livros para o doutorado, eu leio muito mais artigos científicos. Então, eu acabo usando uma espécie de arquivo, né, pastas arquivo para organizar os artigos. E é assim que é a minha forma de me organizar. Eu até vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo que eu mostrei como é que eu me organizava, como é que eu organizava os meus arquivos com os artigos que eu leio. Deixa eu responder aqui mais algumas outras perguntas do pessoal lá no YouTube. Baby Morte perguntou: como foi seu comitê de acompanhamento? Você que escolheu os integrantes, como são as reuniões? Eles te ajudaram com o seu projeto? Então, eu não entendi a sua pergunta, sendo super sincera. Eu não sei o que seria comitê de acompanhamento. No meu programa de pós-graduação, pelo menos, não teve comitê de acompanhamento, então eu não saberia te responder. Quantum Fred perguntou: como você costuma fazer para se empolgar a ler a literatura da sua área? Eu normalmente perco o foco muito rápido quando tenho que ler um paper de um assunto não é 100% interessante ou que seja complicado de se entender, e daí perco muito tempo até conseguir avançar. Então, eu uso as técnicas de leitura lá do Mortimer Adler, então fica bem mais tranquilo de focar no que realmente importa. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima do primeiro vídeo que eu gravei sobre isso. Carolina Rodrigues perguntou: você já sentiu vontade de mudar a pesquisa toda conforme ia lendo e se aprofundando no tema? Se sim, como contornou essa situação? Adoro o canal. Obrigada, Carolina, que bom que você gosta do canal. Eu tô rindo aqui porque sim, várias vezes, inclusive, conforme a gente vai aprofundando a leitura, surgem dúvidas, né, e também surgem soluções, então sim, dá vontade de mudar. Como é que eu contorno? Diário de pesquisa. É só assim que eu consigo contornar, colocando lá no diário, né? Às vezes eu coloco assim: não é para mudar, Amália, não é para fazer isso. Coloco para mim mesma, porque, né, a tentação da gente querer mudar é muito grande, e aí também fica retrabalho, a gente tá sempre querendo mudar. Então eu coloco lá no meu diário que é para não mudar. O Lua perguntou: quais maiores dificuldades da escrita em inglês? Boa pergunta, Lua. Para mim, a maior dificuldade, né, que eu tenho sentido pelo menos mais recentemente, é essa falta de repertório de palavras para raciocinar e já escrever em inglês. Então, até a minha professora particular de inglês me indicou que eu escrevesse primeiro como se eu fosse escrever em português mesmo, porque as ideias fluem, e aí depois eu volto e reescrevo com uma linguagem científica em inglês. E aí eu percebo que realmente eu consigo aprofundar um pouco mais as discussões, porque aí, quando eu escrevo com um pouco mais de calma, eu posso até buscar ajuda em livros, gramática, né, dicionário, para achar palavras que normalmente eu não teria no meu repertório, mas que eu consigo então aprofundar essa discussão e aí fica um texto mais claro. Assim, quando eu tentava escrever direto em inglês, realmente a gente é que nem criança, a gente está aprendendo, está se desenvolvendo em inglês,
e aí a nossa linguagem, nosso raciocínio fica muito limitado às palavras que a gente tem no nosso vocabulário. Então, por mais que eu tentasse aumentar meu vocabulário, eu não conseguia expressar o meu raciocínio de uma forma clara no inglês. E aí, a partir do momento em que eu usei essa técnica indicada pela minha teacher, ficou mais fácil, assim, de eu aprofundar a minha discussão. Eu não traduzo, eu só reescrevo em inglês aquilo que eu já escrevi em português, mas para mim tem facilitado mais, assim, tanto na parte de fluir as ideias, que eu tava ficando muito travada, porque eu ficava assim, eu tenho que escrever em inglês, e aí, como eu não sei escrever em inglês, né, enfim, tô me desenvolvendo, eu nem começava. E aí, assim, eu consegui fluir muito mais na escrita e ainda estou desenvolvendo a minha escrita em inglês, porque eu tenho que voltar e reescrever tudo em inglês. A Marina Pinchemel perguntou: Amália, você faz psicoterapia? Boa pergunta, Marina. Já fiz em anos passados, inclusive eu comecei a fazer acompanhamento com um psicólogo antes de fazer o processo seletivo do mestrado, porque eu tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula. Enfim, minha vida inteira com escola foi algo assim muito complexo. Eu tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula e por várias situações, então eu procurei um acompanhamento com um psicólogo muito querido, Alexandre, beijo pra ti, a gente é amigo até hoje, para ele poder me acompanhar naquele momento em que eu estava com o processo seletivo do mestrado e como que eu poderia lidar com as situações em sala de aula, já que eu teria que voltar para a sala de aula. Então, e assim, foi fantástico o aprendizado que eu recebi ao longo desse processo, porque eu aprendi muito a me observar. Muitas das coisas que eu faço hoje foi que eu aprendi com o Alexandre, de me auto-observar e identificar as mudanças que eu posso fazer para poder superar essas complicações. Agora, no doutorado, eu cheguei a voltar a fazer, fiz um mês acompanhamento com uma psicóloga, mas foi por uma questão mais pessoal do que uma questão do doutorado, assim, não foi relacionada ao doutorado, foi relacionada a uma situação pessoal que eu estava precisando conversar com uma pessoa, assim, ver uma outra perspectiva, e aí eu fiz acompanhamento com ela com um mês, ela, tá de boa, tô de boa, voltei ao normal, beleza, nada que um solzinho, um descanso com a cabeça, assim, não voltasse ao normal, então, já fiz sim, no momento não estou fazendo, mas já fiz sim. E a Nay Rodrigues perguntou: o que você faz nos momentos de lazer? Como você se reenergiza para lidar com as cobranças por resultados acadêmicos? Boa pergunta, Nay. Olha, assim, eu faço algumas coisas, né? Eu gosto muito de viajar, de dirigir. Então, como o Felipe está trabalhando em uma outra cidade agora, eu acabo aproveitando um que outro final de semana, cada 15 dias, uma vez por mês mais ou menos, eu pego um carro e aí pego a estrada e, para mim, assim, me reenergizar pegar uma estrada, sabe? Sem nervosismo, sem nada, ouvindo uma música ali, vou cantando enlouquecida dentro do carro, berro. Para mim, isso assim, é ótimo para me reenergizar. Eu amo dirigir, sempre gostei muito de dirigir. Claro, agora por causa da pandemia ficou bastante restrito isso, né? Quase não saí de casa. Então, uma das coisas que eu acabei descobrindo, assim, para me desopilar um pouco a cabeça foi pegar um carro uma vez por mês, duas vezes por mês, e lá buscar o Felipe, dá mais ou menos 2 horas dirigindo, aí eu ponho um som alto no carro e uhul! E me divirto bastante. No dia a dia, né, como eu trabalho, estudo muito cedo, trabalho o dia todo, chega ali por volta de 5h30, 6 horas, eu tô assim, muito cansada, praticamente dormindo em pé. Então eu tenho o costume de ver seriados que eu já sei de cor e salteado o que vai acontecer, porque aí não tem nenhuma emoção forte, não tem nada que vai acontecer, assim, eu já sei o que vai acontecer, e deixar esse seriado tocando, assim, um episódio atrás do outro, me deixa muito tranquila, realmente me ajuda, assim, a meio que desligar a cabeça, assim, do dia, e aí eu vou me acalmando, tomo um banho quente, aí eu vou dormir. E eu assisto, basicamente, duas séries que eu gosto muito, que é Friends e The Big Bang Theory. Então eu deixo ali tocando um episódio atrás do outro, e isso me tranquiliza bastante, assim, me dá uma calma para eu poder dormir tranquila e no outro dia começar tudo de novo. Vamos às perguntas, então, no Instagram, né? A Kelly Domiense, acredito que seja assim, Kelly Domiense perguntou: o que você pesquisa? Então, eu pesquiso o comportamento do consumidor. A minha tese é sobre jornada do consumidor, é tentar entender como que as pessoas se relacionam com as empresas ao longo de uma jornada de consumo. E essa jornada que eu estudo é uma jornada mais longa. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa está fazendo um curso numa universidade, ou quando uma pessoa é uma paciente está internada num hospital, eu
é foco na educação, mas existem outras experiências mais longas e recorrentes também. Então é isso que eu estudo atualmente na minha tese. A Elis Florentino perguntou, fez 2 perguntas. Você vai colocar no seu método, né, que usou recursos digitais para fazer a transcrição das entrevistas? Sim, né, a gente tem que explicar tudo que está lá no método, então sim, vou colocar que as entrevistas foram feitas através do Zoom, né, até por causa da pandemia, não tinha como ser feita pessoalmente, então eu vou colocar sim lá na parte de método da minha tese. E ela também perguntou como foi a etapa da qualificação. Foi muito tranquilo, assim, a gente tem que ter um projeto pronto para qualificação, e eu entendo o processo de qualificação como muito mais um processo de ajuda. Os professores da banca, as professoras da banca, eles estão lá muito mais para te ajudar, para organizar o seu projeto, para você ir a campo, então, coletar e analisar os dados de uma forma mais adequada, né? Porque às vezes a gente está lá com um projeto, acha que é uma coisa, vai para a banca e muda muita coisa. Então, eu vejo muito mais como uma etapa de ajuda do que uma etapa de avaliação. Então, para mim, foi super tranquila essa etapa da qualificação. Eu até já fiz alguns vídeos falando sobre o meu processo de qualificação no nosso canal no YouTube. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima de um. E por último, a Andréia Moura Monteiro perguntou: você chora fazendo a tese? Boa pergunta, Andréia. Olha, não, eu não choro, né? Tem dias que eu tô com um pouco mais de sono, tem dias que eu tô com um pouco menos de sono. Já chorei, tá? Teve uma etapa ali, eu acho que entre o primeiro e o segundo ano do doutorado, que eu tava tentando definir meu problema. Teve uns 2 ou 3 dias, assim, que eu tava um pouco mais chateada, que as coisas não estavam andando, e até problemas pessoais. Eu acabei perdendo o meu pai ali no início do segundo ano do doutorado. E aí eu acho que por isso, por um pouco mais de fragilidade, eu dei uma bloqueada ali, aí eu dei umas choradas antes de escrever. Não foi escrevendo, foi antes de escrever. Assim, dava aquela chorada, e como diz o Felipe, assim, solta os monstrinhos, respira fundo, lava o rosto e vamos ficha. Então, já aconteceu, sim, acho que isso é normal, e é normal na vida, assim, né? Eu realmente entendo que a gente vai passar por diversas situações na vida fazendo o doutorado ou não, fazendo o mestrado ou não. A diferença é que o doutorado é 4 anos e às vezes acontece muitas coisas e a gente tem que lidar com essas coisas que normalmente lidaria com a vida e ainda lidar com o doutorado. Então eu não acho que as coisas acontecem especificamente porque eu estou no doutorado, eu acho que a vida acontece e eu ainda estou no doutorado. Então, para mim é tranquilo, acho que é normal, não é normal acontecer muito, então se acontecer muito, de repente você pode pedir ajuda para uma pessoa profissional e conversar com uma pessoa, às vezes ajuda muito, mas por uma questão ali de combinação de fatores, teve algum dia ali que eu não estava tão bem assim, enfim, de novo por problemas particulares, 2 dias ali dei uma choradinha, né, soltei os bichinhos lá, soltei os monstrinhos, lavei o rosto, bola para frente. A gente tem que pensar que a nossa pesquisa está aqui para solucionar problemas da nossa sociedade, então todas as pesquisas são importantes e eu preciso fazer a minha parte, né, mudar um pouquinho do mundo com a minha parte, com a minha pesquisa. Então, essa é a minha motivação, é o que me faz continuar fazendo a pesquisa, né, pensar que se eu desistir, muitas pessoas que vocês que estão aí me assistindo também podem desistir porque eu desisti. Então, vocês me motivam a continuar. Eu sei que eu concluindo o doutorado, eu vou motivar mais pessoas a também concluir o doutorado. São essas coisas que eu penso para realmente me motivar e continuar fazendo a tese e seguindo, né, tranquila para poder resolver os problemas da nossa sociedade. Tenho certeza que a gente vai transformar nosso mundo num lugar muito melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber dessas respostas, né, dessas dúvidas. Algumas pessoas mandaram dúvidas muito específicas sobre conteúdos, né, aqui do nosso canal, enfim. Então, essas dúvidas a gente vai responder diretamente para essas pessoas, mas as dúvidas que estavam relacionadas ao doutorado a gente respondeu e, claro, logo, logo a gente lança um outro vídeo fazendo, né, essas respostas, dando essas respostas para matar a curiosidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários mais dúvidas, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!